Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo de número 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eu quero dizer para você que existia uma perseguição muito grande contra Jesus, contra os seus discípulos, mas principalmente contra Jesus. E essa perseguição ela vinha dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E um dos motivos era porque Jesus não seguia as tradições dos anciões. Eles perseguiam Jesus porque Jesus curava. E eles criticavam Jesus alegando que como poderia um homem curar uma pessoa. Eles criticavam Jesus porque Jesus andava junto com as pessoas que a sociedade da época julgavam como sendo marginais, prostitutas, viciados, bêbados, mendigos. Jesus era criticado, principalmente porque ajudava as pessoas. Jesus foi criticado porque multiplicou pão e peixe. Ele era criticado o tempo inteiro. Ele era criticado até porque ele tinha zelo pela palavra do Senhor. Tudo que Jesus fazia era motivo de crítica e de perseguição. Porque a inveja mata, a inveja corrói, a inveja destrói. A inveja, ela quer destruir a vida do outro. Porque a inveja é a falta de capacidade. E eles invejavam Jesus pelos sinais e pelas palavras. E a perseguição era tão forte que agora, nesta passagem de Mateus capítulo 15, verso 21, se você ler ali, Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e sustentou mais de 5.000 pessoas. E para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes, isso não foi importante, isso não foi nada para eles. Mas eles começam a criticar Jesus aqui no capítulo 15, versículo 1, porque Jesus foi comer e não lavou as mãos. Então Jesus está comendo e não lavou as mãos. E eles vão perseguir Jesus por causa disso, levantam ali as suas críticas. E aí diz o texto em Mateus capítulo 15, verso 21, e partindo Jesus dali foi para a parte de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficava na Síria, fora do território de Israel. Os sírios eram inimigos do povo de Israel. Os sírios adoravam o deus Baal, Astarote e outros deuses. Cada cidade possuía o seu deus. É como aqui no Brasil, que cada cidade tem o seu padroeiro. Lá eles tinham seus padroeiros também, era uma cidade completamente idólatra. E Jesus teve que abandonar a sua pátria, abandonar a sua terra, abandonar ali o seu povo e teve que ir pregar o evangelho e fazer cura lá no meio do povo idólatra, do povo que não era o seu povo, por causa das perseguições. É por isso que Jesus passa grande parte do último ano do seu ministério entre os gentios fora do território de Israel. Por causa da hipocrisia, da falsidade, por causa principalmente da tradição religiosa e da própria religiosidade das pessoas. Eu fico perguntando, será que Jesus está na minha igreja? Será que Jesus está na minha vida?
Porque se na minha vida eu estiver cheio de tradição religiosa e cheio de religiosidade, não há espaço para Jesus. Não há espaço para Jesus operar. Porque a tradição e a religiosidade, ela coloca limites. E ela vai dizer como é que Jesus tem que fazer. Era assim que os escribas, os fariseus e os sacerdotes faziam com Jesus. Eles diziam que Jesus não podia andar no meio dos pecadores. Jesus não podia andar no meio das pessoas fracas e oprimidas e pobres. Jesus não podia comer sem lavar as mãos, porque isso era pecado, isso era crime religioso. Essa religiosidade afastava Jesus do povo, e a nossa religiosidade muitas vezes afasta Jesus de nós, da nossa vida e até da nossa igreja. Sabe por que muitas vezes a nossa igreja não acontecem milagres, não acontecem profecias, não acontecem visão? Eu vou dizer para você, porque Jesus não está ali. Quando Jesus saiu do território de Israel e foi para a Síria, para o território de Tiro e de Sidom, os milagres ali cessaram, não houve milagre, Jesus não estava ali no território. Sabe lá quantas pessoas morreram de fome, morreram por doenças e foram apedrejadas por causa de pecados e de erros? Jesus não estava ali. Nós temos que ter Jesus perto de nós, mas para Jesus estar na nossa vida, para Jesus estar na minha igreja, na sua igreja, a religiosidade, a tradição religiosa tem que dar lugar, tem que sair para Jesus poder entrar. Quantas vezes nós impedimos as pessoas de chegarem a Jesus porque não estão com a roupa adequada, a roupa que a minha tradição diz que é adequada? Quantas vezes deixamos de ouvir um louvor de um jovem porque ele não está aparentemente apresentavam de forma tradicional da minha igreja, conforme a tradição da minha igreja diz que tem que ser? A religiosidade impede o poder de Deus. A religiosidade impede a ação de Deus. A tradição religiosa impede a presença de Deus na nossa vida e na nossa igreja. Que nós venhamos abrir mão da tradição religiosa, abrir mão dos costumes, abrir mão de todas essas bobagens e palhaçadas. E parar de criticar as pessoas porque não lavaram as mãos. Eu vou usar o termo não lavar as mãos, simbolizando todas aquelas tradições religiosas. Quantas vezes eu vi pessoas criticando pastores porque estavam com barba, porque estavam com o cabelo meio crescido, porque não estavam de paletó e gravata. Eu já fui em igrejas que eu fui obrigado a ter que colocar paletó e gravata, porque lá a tradição, a religiosidade deles não permitia pregar sem paletó e sem gravata. E eu tive que me adequar. Preguei sufocado, oprimido, sem liberdade do espírito. Que a tradição religiosa e que a religiosidade do teu ministério não impeça o poder de Deus, não expulse Jesus, expulse a tradição, expulse a religiosidade, mas não abandone Jesus. Que Jesus não precise ir para outros povos, mas que ele encontre guarida dentro do meu coração, da minha vida, dentro da minha igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Abençoa a tua igreja e tira do nosso coração toda a tradição religiosa, todos os costumes que te impedem de mover e de agir na nossa vida. Que nós venhamos, Senhor, a ser abençoados, abandonando todas essas crenças diabólicas, crenças humanas, e venhamos a te servir de todo o coração. Fica na minha igreja, fica na minha vida, fica na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa mensagem, dá um like aí, te inscreve no canal, passe para os teus amigos. Eu sei que você tem muitos amigos no Facebook, no Instagram. Passe para eles, compartilhe com eles, porque alguém precisa ouvir esta palavra.